Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Direto ao ponto, nesse vídeo eu vou estar falando com vocês sobre como eu projetei o meu sistema fotovoltaico off-grid. Em outras palavras, um sistema de captação de energia solar que não é conectado à rede da empresa de energia. Minha ideia nesse vídeo é mostrar para você basicamente tudo o que você precisa saber para montar o seu sistema off-grid, além de estar abordando diversos problemas que eu enfrentei. Por isso, pegue um papel para anotar todos os detalhes, assista todo o vídeo com calma, não pule nada para evitar de perder algum detalhe. Mas antes de prosseguir, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque deu muito trabalho, eu gastei bastante tempo e dinheiro para trazer esse conteúdo gratuitamente para vocês, enquanto tem muito picareta por aí cobrando para ensinar e fazer besteira. Este é um projeto que eu iniciei em 2019, no final de 2019, e até hoje eu mantenho aperfeiçoando. Durante esses anos eu enfrentei diversos problemas e cometi vários erros que vocês precisam saber para evitar de cometer a mesma coisa. Um sistema fotovoltaico off-grid é basicamente composto pelos módulos fotovoltaicos, popularmente conhecidos como placas solares, que recebem a luz solar e geram corrente elétrica. Eu inicialmente comecei esse projeto com dois módulos da BYD de 340 watt-pico. Isso significa que nos horários de maior irradiação solar, normalmente ali por volta do meio-dia, o máximo de potência que o módulo pode me entregar é de 340 watts. Atualmente eu estou com 5 módulos e ao longo desse vídeo eu vou explicar o porquê disso. É composto também por um ou mais controladores de carga que recebem a corrente gerada pelos módulos e ajustam a tensão e a corrente para o devido carregamento do banco de baterias. Ele também controla a saída dessa carga para alimentar o inversor. Aqui eu uso um controlador de carga Luke Amazônia de 60 amperes que funciona em sistemas de 12 e 24 volts. Eu não vou tecer muitos detalhes sobre isso porque seria necessário um vídeo só para falar dele. É composto também por um banco de baterias, que é responsável por acumular a energia coletada. Muita gente acha estranho haver baterias em um sistema fotovoltaico, mas imagine como a energia poderia ser acumulada para iluminar uma casa à noite, sendo que não vai ter o sol para estar gerando corrente nos painéis solares. Além disso, a energia fornecida pelos módulos fotovoltaicos varia durante o dia, ou seja, imagine se fosse possível montar um sistema fotovoltaico sem baterias. Quando passasse qualquer nuvem em frente ao sol, suas lâmpadas iriam reduzir o brilho e seus equipamentos como TV, refrigerador, iriam queimar por causa da oscilação constante na energia. É preciso tomar muito cuidado em relação à escolha. Existem diversas opções de baterias no mercado. Eu optei pela bateria selada para evitar excesso de manutenção. Pelo intenso consumo do meu inversor, eu precisei de duas baterias Duracell de 12 volts para serem ligadas em série para me fornecerem 24 volts. Cada uma tem 220 ampere-hora, que significa que em uma hora elas conseguem me fornecer 220 amperes de corrente. Essa especificação não se altera na ligação em série. Já na ligação em paralelo, a tensão se mantém, mas a corrente das baterias é somada. Logo, se eu ligasse essas baterias em paralelo, eu teria 12 volts e 440 amperes-hora. Em relação às baterias, depois de 1 ano e meio, eu observei que elas não carregavam direito. O indicador de carga de uma ficava transparente, enquanto da outra ficava verde. Isso acontecia mesmo eu utilizando o equalizador para banco de baterias de 24 volts. Além disso, quando o inversor era ligado, elas descarregavam rapidamente. Depois de muita pesquisa, eu descobri que esse problema estava acontecendo pela baixa capacidade de fornecimento de corrente dos módulos. Dessa forma, eu fui forçado a adquirir mais 2 módulos que foram conectados ao sistema. Dessa forma, o problema foi solucionado, além de ter aumentado a eficiência do sistema como um todo. O sistema fotovoltaico ainda é composto pelo inversor, que é responsável por transformar a corrente contínua em corrente alternada
e a tensão de 12, 24 ou 48 volts na tensão de alimentação da casa, que normalmente é 110 ou 220 volts. Aqui eu estou usando um inversor chinês modelo YT 2500P da TSM, de onda senoidal pura, com entrada para 24 volts em corrente contínua e saída para 220 volts em corrente alternada. A potência nominal é de 2.500 watts, é a potência contínua. Ele pode sustentar equipamentos que usam resistência, como um chuveiro, por exemplo, de até 1.300 watts de forma contínua. Como regra geral, a soma da potência consumida por todos os equipamentos ligados ao inversor ao mesmo tempo não pode exceder 70% da potência nominal do inversor. Aqui eu raciocinei no mínimo com o dobro, como margem de segurança. O inversor precisa ser muito bem dimensionado conforme o seu consumo de energia. Inversores com capacidade inferior ao consumo irão superaquecer e queimar os seus componentes internos ao longo do tempo, e isso pode trazer um prejuízo considerável. Eu não irei abordar grandes detalhes sobre o inversor, pois são aparelhos bastante complexos e também merecem um vídeo apenas para tratar sobre eles. Em relação à fiação, eu preferi configurar o meu sistema para 24 volts, porque quanto maior é a tensão da parte da corrente contínua, menor é a corrente no sistema. Com isso, eu preciso usar fios menos grossos e mais baratos, dessa forma eu economizei no projeto. Os módulos são ligados ao controlador de carga por fios de 4 mm. Podem parecer um pouco exagerados, mas é porque eu estou pensando na expansão do projeto e possíveis experiências que exijam maior corrente. Já o controlador de carga é ligado ao banco de baterias por fio de 16 mm, que são os mesmos fios que ligam diretamente a bateria ao inversor. Essa é a região onde a passagem de corrente é mais intensa e exige uma fiação mais grossa. Isso é o mínimo permitido aqui nessa região. Eu não ligo diretamente o inversor ao controlador de carga porque isso sobreaquece e eu tenho medo que queime. O uso de fios mais finos vai gerar um sobreaquecimento, causando desperdício de energia que vai ser perdida em forma de calor e ainda podem causar incêndio. Quando eu ainda estava na fase mais experimental do projeto, eu usei alguns fios velhos que eu tinha aqui sobrando, que eram consideravelmente finos. Então eu ligava 2 ou 3 fios paralelos para fazer a mesma ligação. Essa gambiarra permitia diminuir a corrente na seção do fio e, por consequência, diminuir o aquecimento. Uma dica importante que eu posso estar dando para vocês é evitar estar comprando os componentes do sistema aos poucos. É melhor projetar e dimensionar os equipamentos corretamente e depois economizar para comprar tudo de uma vez só. Além de garantir a maior segurança para o seu projeto dar certo, isso ainda pode permitir que você adquira uma tecnologia mais atual, já que esse ramo está em constante atualização. O meu exemplo é que quando eu estava iniciando, eu comprei somente 2 módulos fotovoltaicos. O vendedor basicamente queria se livrar deles porque ele estava planejando parar de instalar sistemas fotovoltaicos sob medida para instalar kit pronto. E eu não tinha qualquer informação sobre a oferta de mercado por aqueles módulos, mas acabei comprando porque eles eram baratos e forneciam uma boa potência. 2 anos depois, as atualizações no projeto me forçaram a instalar mais 2 módulos e eu encontrei uma dificuldade absurda de encontrar módulos com as mesmas especificações no mercado. E não é interessante você estar fazendo ligações entre módulos de especificações de potência diferente, tensão ou corrente. Quando encontrei, eu precisei comprar um kit com 3 módulos, porque da mesma forma o vendedor também queria se livrar deles e só vendia o conjunto fechado. Era mais barato, mas eu precisava comprar os 3 juntos. E assim, dessa forma, eu acabei ficando com 5 módulos fotovoltaicos, sendo que eu só uso 4 deles. Mas se mesmo assim você insistir em comprar por partes, primeiramente faça o projeto e o dimensionamento correto da capacidade máxima que seu sistema deverá atingir e compre os componentes como o controlador de carga, inversor, visando essa capacidade. Pesquise também a capacidade de encontrar os componentes necessários posteriormente, ou seja, a oferta que esses materiais têm no mercado e a possibilidade deles ainda estarem sendo fornecidos quando você tiver condições de comprá-los.
Como você pode ver, a fiação inicial do projeto estava uma grande bagunça, até perigoso. Com isso eu decidi organizar tudo isso. Comprei um painel de sobrepor, fiz os furos para passar os prensa-fios, raciocinei com todos os fios para ir nas baterias, inversor, além de deixar mais alguns para possíveis expansões do projeto. Após fazer os furos com a broca, eu usei essa broca cônica escalonada para alargá-los. Foi difícil usar essa ferramenta, porque ela deixa a furadeira bastante violenta, e o meu medo era, além de me machucar, óbvio, exceder a largura, entortar ou romper o metal de forma irreversível. Com os furos feitos, vem então a hora de montar tudo isso, e então eu vou explicar como funciona o meu painel de automação. Esse daqui é o meu painel de controle do meu sistema fotovoltaico off-grid. Então vamos começar abordando em relação aos painéis. Eu tenho 4 painéis que ficam lá no telhado, é um lugar bem alto, difícil de subir, de conseguir chegar lá. Então isso influenciou no fato de eu, pela praticidade, optar por descer um par de fio para cada painel. Então, em vez de usar os conectores padrão para fazer as ligações lá no telhado de cada painel individualmente, eu preferi optar por ligar os 2 terminais que vêm do painel na fiação que desce, chega através desse conduíte, entra aqui na caixa, sobe e vem para cada um desses disjuntores. Então, cada um desses disjuntores de corrente alternada de 10 amperes serve para eu ligar ou desligar um painel da alimentação aqui do sistema. A questão de serem disjuntores de corrente alternada que estão sendo utilizados aqui não vão influenciar em nada. Primeiramente porque a única função deles aqui é ligar ou desligar o painel solar da ligação em paralelo. Então, apesar de não ser o adequado para corrente contínua, que é o caso da energia que é gerada pelo painel, cada um desses disjuntores aqui, se ele aquecer demais, automaticamente ele desarma. Então, a função de proteção dele não está ligado ao tipo de corrente que está chegando nele, e sim a temperatura que o mecanismo interno do disjuntor atinge. Então ele atingiu aquela temperatura limite, o disjuntor cai, mas de qualquer forma não é essa a finalidade de cada um desses disjuntores. Eles estão aqui só para estar atuando como interruptores. Prosseguindo aqui, o próximo dispositivo que eu instalei no sistema é esse DPS, que é para corrente contínua. Como vocês podem ver, ele tem a polaridade aqui. A saída desse DPS já está vindo aqui para o terra, para a barra de conexão aqui, que todos eles estão ligados num único terra. Então, cada um desses disjuntores está ligado em paralelo, todos eles vêm para esse disjuntor aqui. Então, sai um fio daqui, do positivo do primeiro painel, ele vem para cá. O positivo do segundo vem para cá. O positivo do terceiro vem para cá. E o do quarto já é do próprio disjuntor. O mesmo acontece com os negativos. Todos eles são ligados em paralelo nesses 2 terminais, e desses terminais eles vêm para esse disjuntor aqui. Esse disjuntor é um disjuntor para corrente contínua. E daqui, da entrada desse disjuntor, vão sair os 2 fios, esses fios verdes que vocês podem ver ao fundo, que vão estar ligados aqui no DPS de corrente contínua. Esse disjuntor aqui, ele é para 32 amperes. Eu tinha colocado inicialmente o disjuntor para corrente alternada, porém ele começou a aquecer muito quando o dia estava muito ensolarado, vinha muita carga aqui para o controlador de carga. Então acontecia um aquecimento muito grande aqui nesse disjuntor e ele desarmava. E ele era de 20 amperes, então eu troquei por esse de 32 que eu tinha guardado aqui. Ele ainda desarma quando está muito ensolarado. Então, como eu ainda estou fazendo testes, experiências diversas, então eu tenho normalmente desligado esse primeiro painel para diminuir a quantidade de corrente que passa
pelo disjuntor para evitar aquele desarme. Um ponto importante que precisa ser mencionado aqui é em relação à fiação. Da mesma forma que o disjuntor aquece, a fiação também aquece. É inconveniente para mim estar utilizando aqui nessa caixa uma fiação grossa, como essa daqui, que é de 16 milímetros quadrados. Porque é um fio muito duro, difícil da gente estar manipulando. Quando a gente vai colocar nos terminais dos disjuntores, ele ocupa muito espaço, acaba que atrapalha quando tem que fazer ligações do tipo que eu fiz aqui para fazer a ligação em paralelo. Então acaba que é um problema. Para solucionar esse problema, você pode fazer como eu fiz aqui. Eu peguei dois fios de 4 milímetros e liguei eles em paralelo. Então tem dois fios de 4 milímetros saindo do positivo do disjuntor daqui e chegando no positivo do disjuntor daqui, e dois do negativo daqui e vindo para o negativo daqui. Como você pode ver aqui também, eu fiz a mesma coisa. São dois fios que vão para o mesmo ponto, o positivo e o negativo. Então, voltando o caminho que a corrente vai percorrer após passar esse disjuntor, esses dois fios que tem aqui, eles vão descer e vão vir aqui para a entrada do controlador de carga. Então, entrada positiva e entrada negativa. Após entrar no controlador de carga, a energia ela vai sair para ir para a bateria, só que eu não fiz a ligação diretamente para a bateria. Então a fiação vai sair daqui, como você pode ver, o mesmo esquema dos dois fios ligados em paralelo para cada uma das polaridades, e vai saindo daqui, ele vai subir e vai vir para esse disjuntor aqui. Esse disjuntor é um disjuntor de corrente alternada de 32 amperes. Da mesma forma, ele serve somente para estar ligando ou desligando a carga que vai para a bateria. Então, saindo desse disjuntor aqui, a fiação desce por aqui para ir para a bateria. São esses dois fios, um azul de 16 milímetros e um preto de 16 milímetros, que está difícil de ver aqui. Provavelmente para vocês também vai estar difícil de ver. Mas saindo daqui, ó, são dois fios que descem para a bateria. Esses dois fios também têm a função de fazer o retorno da carga da bateria para a alimentação do sistema fotovoltaico, que acontece aqui. Então eu tenho esse disjuntor aqui de 125 amperes, que a carga sai da parte superior e vai alimentar o meu inversor de carga. Da mesma forma, esse disjuntor de 125 serve somente para estar fazendo a ligação ou desligamento da alimentação do inversor. Então ele não tem função de fazer proteção. A função de proteção do inversor eu vou abordar mais à frente. Chegamos nos dois relés de retardo. O relé de retardo na energização, relé de retardo na desenergização. Então, qual é a finalidade de eu estar utilizando esses relés aqui? Para isso eu vou precisar explicar a questão do funcionamento do inversor. Então, o inversor não pode ser ligado tendo uma carga ligada na saída dele. Isso significa que eu não posso ligar o inversor tendo uma geladeira, uma televisão, seja lá o que for, ligado imediatamente na saída dele, na tomada de 110 ou 220 dele. Porque o inversor precisa de um tempo para estabilizar os seus componentes internos, seus circuitos. E quando eu faço isso, eu estou sugando a energia do inversor quando o circuito dele ainda não está preparado para estar fornecendo aquela energia. Então isso pode gerar uma sobrecarga dentro de algum componente do inversor, de algum microcontrolador, e isso vai gerar queima do meu inversor, podendo também, dependendo do equipamento que tiver ligado ao inversor, esse equipamento ser danificado da mesma forma, porque não está recebendo a energia com a qualidade de frequência, de corrente e de tensão que ela precisa para funcionar corretamente. Então, para evitar esse problema, eu vou fazer o quê? Eu preciso que o meu inversor ligue, aí depois que todos os sistemas dele estiverem estabilizados, que vai levar ali em torno de uns 5 a 10 segundos, depende do seu inversor, aí sim que eu vou poder ligar os dispositivos que vão ser alimentados por ele. Então, para isso, como que trabalham esses dois relés de retardo junto com esse relé, junto com o controlador de carga? Eu não avisei no início da apresentação,
mas eu tô à noite aqui, tanto é que eu tô mexendo aqui nos sistemas aqui, tá tudo desenergizado, não tem nenhum perigo. Tem até a luazinha aqui no controlador de carga dizendo que não tá chegando energia das placas aqui pro controlador. Então por isso eu vou precisar fazer uma adaptação para mostrar o funcionamento dele quando ele atingir a tensão na bateria, né? Quando a bateria atingir a tensão de acionamento dos relés. Eu deixei programado aqui para ele estar sendo ativado quando atingir uma tensão de 27 volts no meu conjunto de baterias e ser desativado quando atingir 21 volts no meu banco de baterias. Então agora no meu controlador de carga está apresentando 24.3 volts e aqui no meu relé controlador está aparecendo aqui 24.5, 24.4, mas não vai atrapalhar em nada. Então de tudo isso que eu expliquei até agora, como que esse sistema vai estar funcionando quando atingir a tensão de acionamento? O controlador de carga atingindo 27 volts vai acionar esse relézinho aqui. Esse relé vai ligar esse relé que liga o inversor, o relé de desenergização e o relé de energização. Todos eles vão ser acionados ao mesmo tempo. Esse relé aqui, essa ligação que vocês estão vendo aqui embaixo, ela está ligada diretamente onde eram os terminais do interruptor do inversor. Então, quando o inversor chegou, isso é até um risco que eu precisei assumir, porque eu precisei violar o lacre de segurança do aparelho para abrir ele, tirar o interruptor original de fábrica e soldar no lugar os dois fios que vão vir para esses terminais aqui. Como eu disse, é um risco a ser assumido, porque se posteriormente o dispositivo, o inversor, apresentasse qualquer tipo de defeito de fabricação que provavelmente não teria nada a ver com essa alteração que eu fiz, eu não poderia recorrer à garantia. E como vocês sabem, o inversor é um item caro e o prejuízo seria grande, né? Mas então até agora não deu nenhum problema e está funcionando tudo certinho, ainda bem. Então meu banco de baterias estava sendo carregado pelos painéis solares, atingiu 27 volts, controlador de carga acionou o relé, esse relé acionou esse relé e os dois relés de retardo. Esse relé aqui, ele é o relé de retardo na energização, ele vai estar controlando o quê? O meu contator. Então, quando esse relé for acionado, vai chegar carga nesse relé aqui de retardo e ele vai retardar a energização do contator. Esse retardo gerado nesse relé aqui vai permitir que haja aquele tempo que o inversor precisa para estar carregando todos os seus circuitos de forma correta. Então, depois de 10 segundos, ele vai ligar o meu contator. Dessa forma, então, vai começar o consumo de carga da minha bateria. A bateria vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chegar em 21 volts, o meu controlador de carga vai desligar esse relé e imediatamente vai ser desligado o relé de retardo na energização, que vai desligar imediatamente o contator. Posteriormente, o meu relé de retardo na desenergização vai servir para quê? Ele vai segurar esse relé ligado, porque esse relé está controlando o inversor. Então, o contator foi desligado, a alimentação da minha residência passou do sistema fotovoltaico para a rede novamente. Esse relé aqui vai estar segurando o inversor ligado, enquanto todos os dispositivos foram desligados dele e ele está se estabilizando novamente para ser desligado. E depois de 10 segundos, o relé de retardo na desenergização vai desligar o relé que controla o inversor. A partir daí, o inversor está desligado, não está mais consumindo carga. Em relação à alimentação, esses 3 relés estão sendo alimentados pela rede. Então, se acontecer o problema de cair a energia da rua e o meu sistema fotovoltaico estiver ligado, ele vai cair também, vai desligar tudo. Por que esses relés precisam estar ligados na rede e não no meu sistema fotovoltaico?
pelo fato que eu já mencionei anteriormente. Todos eles trabalham com 220 volts. Se eu ligar no meu inversor, quando o inversor ligar, ele vai estar diretamente ligado a esses dispositivos. Então vai acontecer aquele problema que eu citei anteriormente, em relação à geladeira, televisão, etc. E quando ele for desligar, que ele vai precisar de um tempo para estar se recompondo, digamos assim, ainda vão ter dispositivos ligados nele. E não é interessante isso para o funcionamento do inversor. No longo prazo pode dar problema. Aparentemente, à primeira vista, o pessoal que não tem tanta experiência pode parecer que isso não existe, que é coisa da minha cabeça, mas eu já perdi um inversor que estava funcionando dessa forma. Então, provavelmente foi esse o motivo que queimou o meu inversor. Então, depois de explicado o funcionamento da automação da comutação entre a rede e o sistema fotovoltaico, vimos aqui para o nosso contator. O contator, diferente dos relés, ele sim é alimentado pelo meu inversor. Então, essa alimentação que está entrando aqui em 15 e saindo em 18 está vindo do meu inversor. Da mesma forma que tem um jumper aqui da ligação do inversor até a outra bobina aqui do contator. Então o contator está ligado da seguinte forma: nesses dois pinos centrais aqui estão os fios que vêm da rede. O fio que vem da rede ele desce por esse cabo aqui paralelo ao conduíte dos fios que vêm dos painéis solares, entra aqui na caixa da mesma forma e sobe para cá. Esses dois terminais estão normalmente fechados com os terminais imediatamente à frente deles. A fiação sai desses terminais e já vem direto para o DR. A fiação do inversor, ela vem do inversor, entra aqui e está ligada nesses dois terminais que estão normalmente abertos com os terminais imediatamente à frente deles. Nesses terminais tem um jumper que vem ligado no mesmo terminal que estão os da rede, um de cada lado. Quando o contator é ligado, todas as ligações internas dele se invertem. Então o que está normalmente fechado fica aberto e o que está normalmente aberto fica fechado. Então ocorre a comutação da rede para o sistema fotovoltaico. Então, independente de onde está vindo a carga, se é da rede ou se é do inversor, a energia ela vai passar pelo meu DR. Por quê? Porque o DR é um dispositivo extremamente importante. Se ele detecta na instalação da casa qualquer fuga de energia, que pode ser um fio batendo no chão, batendo numa porta de metal, ou até mesmo alguém sendo eletrocutado, ele vai desarmar imediatamente. Então esse daqui é um dispositivo que, independente de onde está vindo a alimentação da minha residência, é um dispositivo indispensável. Então, mesmo já tendo um na instalação da casa, eu instalei outro aqui justamente porque o inversor não está ligado na rede da casa que passa pelo DR que tem lá. Então eu instalei esse daqui justamente por causa do inversor. Nos mesmos terminais do DR estão saindo as duas fiações, que são essas verdes e amarela aqui, que estão ligadas nos DPS. A saída do terra dos DPS estão ligadas aqui na barra de conexão. E então, saindo da extremidade oposta do DR, aí como todos esses dispositivos sim estão trabalhando como dispositivos de segurança, então eu preciso respeitar a direção do fluxo da corrente. Então saiu daqui, deu a volta, chegou nesses dois disjuntores aqui, cada um deles de 10 amperes. Saiu dos disjuntores, vem para os soquetes dos fusíveis ultra rápidos. Esses fusíveis servem para proteger o meu inversor de oscilações de corrente muito rápidas que não são suficientes para estar acionando os disjuntores. Essa daqui é a aparência desses fusíveis. É um fusível cerâmico, daqui é de 5 amperes. Saindo dos fusíveis ultra rápidos, passamos pelo medidor de consumo. Eu configurei as ligações desse medidor de forma que ele seja ligado somente quando o sistema fotovoltaico está alimentando a casa. Dessa forma eu consigo mensurar quanto
de energia está sendo economizado. Se eu deixasse ele ligado direto, então todo o fluxo de energia, sendo da rede ou sendo do sistema fotovoltaico, ia ser registrado nele e eu não ia ter muita noção do que está sendo economizado. Então eu liguei os dois pontos de alimentação dele em paralelo com os pontos de alimentação do contador. Então, quando o contador é ativado, o medidor de consumo é ligado. E também, em paralelo com a alimentação do medidor de consumo, eu instalei a lâmpada aqui que serve para indicar quando o sistema fotovoltaico está alimentando os equipamentos de casa. Eu vou estar fazendo uma simulação do funcionamento da automação do painel de controle para vocês verem como que vai funcionar principalmente essa questão dos relés de retardo. Então, a minha tensão aqui é 24.3, aqui está registrando 24.5, 24.4. Eu vou programar o controlador de carga para acionar o relé com 24 volts. E desligar o relé quando atingir 20 volts. E eu vou abaixar 0.1 volt aqui da diferença. Então, 24 volts, esse relé ligou o relé que controla o inversor, ligou o relé de desenergização, ele liga instantaneamente, deu retardo de 10 segundos, ligou o relé de energização que ligou o contador. Então a gente está agora no sistema fotovoltaico alimentando a rede. Ligou o contador, liga o medidor de consumo. Agora vamos supor que o sistema caiu abaixo de 20 volts, está lá com 19.9. Então o controlador de carga vai desligar o relé, desligou o relé do controlador de carga, desligou a energização de todo o sistema. Só que o relé de retardo na desenergização está segurando o relé que controla o inversor. Então após os 10 segundos o inversor é desligado. Uma observação em relação ao controlador de carga, esse controlador aqui é um bem simplesinho, trabalha com 12 ou 24 volts até 60 amperes. Como você pode ver, essa daqui que era para ser a saída para os dispositivos, geladeira, televisão, etc., ela não está ligada em nada. Eu deixei desligada porque eu percebi que se eu ligasse ali, acontecia um aquecimento muito grande desse controlador. Então, por isso, eu optei por não ligar aqui. Então, eu ligo direto na bateria por intermédio dessa fiação que sai desse disjuntor aqui. Um ponto negativo dessa caixinha aqui é a fragilidade que tem da dispositivo de abertura. Quebrou essas aletinhas plásticas desse lado aqui, eu tive que remendar com Durepox. Aqui eu tenho duas baterias estacionárias Duracell de 220 Ah, cada uma delas é de 12 volts. As duas estão ligadas em série, então o meu sistema ele funciona com 24 volts. Aqui está acontecendo a ligação em série entre as baterias. Aqui o terminal negativo, ali o terminal positivo, ambos vão para o sistema para o meu painel de controle. Esse daqui é um equalizador de baterias, então a carga nas baterias naturalmente não é feita de forma equivalente. E isso, para um banco de baterias, é algo extremamente prejudicial, atrapalha na vida útil da bateria e até mesmo na segurança, né? Podemos causar problemas diversos aí na bateria, até incêndio, dependendo da situação e da qualidade da bateria. Então esse equalizador aqui, ele serve justamente para estar fazendo o balanceamento da carga entre as duas baterias. E o ideal é que cada um dos indicadores da bateria estejam verdes. Isso significa que o banco de baterias está devidamente equalizado. Se um deles estiver
branco e o outro verde, já significa que está havendo uma instabilidade na equalização entre as baterias. Então, o equalizador ele tem um terminal ligado no polo negativo do banco de baterias, o outro ligado no polo positivo e um ligado no onde é a junção das duas baterias para formar, no meu caso aqui, é uma ligação em série. Se eu tivesse mais duas baterias aqui formando mais uma ligação de 24 volts para fazer um sistema em série paralelo, eu precisaria ter mais dois equalizadores de carga. Um para as duas baterias que estão ligadas em série e outro para o conjunto de baterias que vai estar ligado em paralelo. Então é uma coisa que você precisa estar sempre levando em consideração quando você vai fazer alguma modificação no seu sistema fotovoltaico. Normalmente não é só uma coisa que você vai ter que mudar. Nem que seja o fio que você vai estar usando, você vai ter que fazer uma mudança caso você acrescente alguma coisa. Então, por exemplo, acrescentando mais duas baterias, eu vou precisar de mais dois equalizadores. Se eu for acrescentar mais um painel solar, eu já vou ter que mudar a fiação do meu painel de controle, vou ter que colocar um disjuntor que suporte carga maior, vou ter que fazer o redimensionamento de várias outras coisas, talvez eu precise até trocar o controlador de carga. Então é uma coisa que se você for fazer, você precisa estar atento a esse tipo de coisa. Então, ou você já contrata alguém que seja um profissional de confiança, que trabalhe na área e que ele faça todo o planejamento, todo o dimensionamento que você vai precisar para o seu sistema fotovoltaico e você compra tudo de uma vez só, ou se você for querer comprar aos poucos, conforme o dinheiro for dando, conforme tendo oportunidade, que é o meu caso, você tem que levar em consideração essa questão. Se você acrescentar alguma coisa, provavelmente você vai precisar alterar outras coisas para evitar problemas futuros no seu sistema fotovoltaico. Então vamos derrubar alguns mitos sobre a energia solar, com a experiência que eu adquiri no meu projeto. Uma dúvida que sempre surge é aquela: eu terei energia gratuita para sempre? Não, a capacidade de produção do sistema fotovoltaico depende da irradiação solar. Os dias mais ensolarados carregam rapidamente o banco de baterias e os dias nublados ou chuvosos, bem como em regiões que naturalmente recebem pouca luz solar, somados a poucos módulos fotovoltaicos, podem fazer com que as suas baterias levem dias para serem carregadas. Outra dúvida que sempre surge: eu vou conseguir ser autossuficiente em energia e não vou precisar pagar mais contas de luz? Levando em consideração o que eu falei anteriormente, provavelmente não. Não é interessante você desligar o fornecimento de energia para usar somente o sistema fotovoltaico. Para isso seria necessário um investimento grande para talvez chegar próximo da autossuficiência. E talvez seja um valor que não compense a economia de não ter que pagar a conta. Outra opção é o investimento no sistema on-grid, que além de ser mais caro, ainda exige mão de obra especializada e homologação pela empresa de energia. No sistema on-grid, o excedente de energia que não é utilizado é injetado na rede para uso em outras residências. Com isso, um medidor apropriado que é instalado na sua casa começa a girar ao contrário, reduzindo assim a sua conta de luz, conforme você injeta energia na rede. Lembrando que ainda assim, a concessionária de energia vai estar realizando a cobrança de taxas relativas ao uso da rede pública e a sua manutenção. Outra dúvida que a gente vê bastante sendo mencionada em diversos canais do YouTube aí é se a empresa de energia pode me multar por eu possuir um sistema fotovoltaico off-grid. Não, a empresa não pode te multar por você simplesmente possuir um sistema fotovoltaico off-grid. A empresa só pode multar sistema on-grid ou qualquer outra gambiarra que tente injetar energia na rede da empresa sem estar regularizado. Isso é permitido porque os equipamentos com especificações incorretas podem danificar
de forma muito grave os dispositivos da empresa de energia ao longo da rede, além de haver despesas que precisam ser contabilizadas no cálculo do desconto da conta, como o uso da rede, manutenção, impostos, etc. Então, se você tiver um sistema on-grid que não esteja regularizado, você pode sim ser multado. Agora, a dúvida mais importante, ao meu ver: instalar energia solar vale a pena? Depende. Se você não consome muita energia, não vale a pena, porque você precisa investir um valor considerável no seu projeto. Um bom banco de baterias, no meu caso, eu gastei por volta de R$2.000 em cada bateria, e ele vai durar em média de 5, 6 anos. Você vai precisar também investir em módulos solares, que irão durar por volta de 25 anos, se tudo der certo, pois aqui você conta muito com o fator sorte, para que um raio não destrua os seus módulos, não caia nada sobre eles e venha a quebrar eles, ou que eles simplesmente queimem por qualquer coisa que venha a dar um curto na rede. Cada módulo, para mim, saiu por volta de R$800. Vezes 5 módulos, temos R$4.000 só em módulo investido aqui no meu projeto. O meu inversor custou R$2.600. Até agora, sem contar fiação, dispositivos de automação, adequações diversas, mão de obra, pois eu que fiz tudo sozinho, eu investi no mínimo R$10.600. A minha conta de luz vem em média R$170 por mês, quando eu não ligo a rig de mineração. Lembrando que eu não consigo zerar a minha conta e em cada mês a geração de energia pelo meu sistema fotovoltaico é variável. Então um mês é diferente do outro, um mês eu gero mais, um mês eu gero menos, mas suponhamos que de forma otimista eu consiga bater 20% do valor da minha conta. Isso daria por volta de R$34. Logo, eu levaria mais de 311 meses, ou seja, quase 10 anos, só para pagar as baterias, que são os itens de menor prazo de validade aqui no meu sistema fotovoltaico. Com isso, se o seu consumo é baixo, não é interessante você investir em um sistema fotovoltaico, mesmo ele sendo on-grid, porque com as novas regulamentações, mesmo que você gere mais energia do que você consome, os valores injetados na rede não vão compensar o investimento no longo prazo que você fez para ter aquele sistema. Devo informar também que esse meu projeto é para sustentar a minha rig de mineração e reduzir a minha conta de luz, que sobe para mais de R$500 quando a máquina é ligada. Ou seja, é um consumo considerável. Não é só o consumo normal da minha residência, que, como eu falei, eu gasto por volta de R$170. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de ver o artigo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, porque lá eu vou colocar diversos outros detalhes que eu, porventura, tenha esquecido ao longo do vídeo. Vou colocar atualizações também, como eu sempre costumo fazer. Esse projeto aqui é algo que foi um investimento bastante pesado, bastante razoável, me gerou muitas horas de trabalho. Alguns prejuízos eu não citei aqui ao longo do vídeo, mas eu perdi um inversor aqui justamente por ele estar subdimensionado em relação ao meu consumo. Então por isso eu peço aquela consideração ali, peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe algum comentário aí, porque tudo isso daí melhora o algoritmo no YouTube, aumenta a relevância do canal. Como vocês podem ver, eu que tenho que produzir tudo aqui, então tudo demora, não é um conteúdo que é feito de qualquer jeito, não é conteúdo que é feito por inteligência artificial, é um conteúdo realmente experimentado, um conteúdo que realmente eu me dedico, eu trabalho em cima dele, por isso infelizmente eu não consigo estar postando todo dia para ter uma grande relevância aqui na plataforma, por isso cresce de importância esses pequenos atos aí, e como eu falei, estou trazendo esse conteúdo de graça para vocês, enquanto tem muita gente aí que não sabe de nada, cobrando para ensinar coisa errada para as pessoas, tá ok? Então, novamente, um grande abraço e até a próxima.